temporada com uma preocupação. Uma preocupação que eu venho discutindo isso às vezes com os amigos em redes sociais e só chamando a atenção para esse momento do futebol paraibano, para essa transformação que está passando o futebol paraibano. Porque, Wellington, você vai recordar, lá no início dos anos 90, quando o futebol paraibano era disputado por Botafogo, Alto Esporte, 13, Campinense, Nacional, Esporte, Souza, Atlético, e aí ficava oscilando ali Santa Cruz, Santa Rita, Vila Branca de Solânia, o Só Creme de Monteiro chegou a disputar, Guarabira. E era um futebol, Wellington, digamos assim, eu lembro com saudades porque tinham cidades envolvidas. Era um campeonato realmente da Paraíba, estadual, que despertava o interesse de toda a Paraíba. E aí, garotão, eu chamo a atenção a você que na versão 2020 do futebol paraibano, 40% das equipes, ou seja, 4 times, já irão representar interesses de empresários. E não atrairão os olhos do torcedor para esses jogos. Você vai ter CSP com campo esvaziado. Me ajuda aí, garoto. CSP com campo esvaziado. Sport Campina com campo esvaziado. São Paulo Cristal. São Paulo Cristal, que é time de empresário também, uma cidadezinha ali vizinho a João Pessoa, que já vinha batendo na trave há alguns anos para subir. E também tem outro, subiu outro E tem o Serrano, né, garotão? Lá de Campina, que é com campo esvaziado também, que não representa nada. Não tem representatividade, exatamente. E aí me preocupa, garotão. Me preocupa porque essas equipes, elas não têm compromisso algum com o torcedor, com a competitividade. Elas estão no campeonato pura e simplesmente, às vezes, para revelar jogador, para tentar fazer algum negócio, negociar atletas, revelar, e aí a gente vê um campeonato esvaziado cada vez mais. É com tristeza. Eu torcia muito para que um time de Pombal subisse, torcia muito para ter o futebol de Itaporanga de volta, torcia muito para ter a cidade de Guarabira de volta ao campeonato, e no lugar disso a gente vai ter empresários, mais uma vez, povoando o campeonato paraibano, e quando essas equipes estão em campo, a gente nunca sabe o que esperar, porque elas realmente não têm compromisso com o torcedor, elas não têm compromisso com ninguém, o compromisso delas é com elas mesmas. Então me preocupa, garotão, porque isso é um fenômeno que ele vem se alastrando nesse pobre futebol paraibano, nesse pobre futebol brasileiro, não só paraibano. O Rio Grande do Norte já é assim, você não tem mais time de Caicó disputando, você não tem mais time de Currais Novos disputando, você vai ver um monte de equipe de empresários, Força e Luz, Palmeiras, o Globo, essas equipes vêm tomando conta do futebol regional e a gente não sabe o que esperar. A gente não sabe se num futuro a gente continuará tendo Souza, Atlético, Nacional de Patos, ou se essas equipes também serão substituídas por equipes de empresários da vida. Esse é o meu primeiro comentário da nossa abertura de temporada, porque isso é algo que me preocupa e é uma verdade cada vez mais forte nos pobres campeonatos estaduais que estão cada vez menos com espaço no calendário do futebol brasileiro. Já que você trouxe essa questão da preocupação com o futebol da Paraíba, pegando o gancho aí, a gente tem uma preocupação com os campeonatos estaduais, porque com a chegada do Jesus ao futebol brasileiro, precisa reformar o formato, é um pleonasmo, precisa reformar o calendário do futebol brasileiro. Aí você tem a discussão, Canarinho, dos campeonatos estaduais, que para aqueles clubes da Série A e da Série B são prejudiciais, mas tem o interesse da TV, que é quem paga e banca os clubes. Você tem data FIFA, que no Brasil não é respeitada, e o ano que vem tem um engodo, porque no dia do jogo da suposta seleção, ninguém não tem mais joga, interesse de ninguém. Mas joga no dia seguinte. Mas joga no dia seguinte, e você tem no Brasil jogadores que atuam na primeira divisão com 17, 16 anos, o que não ocorre na Europa, e acontece aí a celeuma de agora. O Vasco libera o Tales porque tem interesse em vender o jogador, e o Flamengo, com dinheiro, não libera acertadamente o Renier porque não tem interesse no jogador. Vai precisar do jogador. O Flamengo está com um monte de jogador no DM. Vai precisar do atleta. Como é que você vê essa questão aí dos estaduais? Porque aí, Canarinho, para nós aqui da Paraíba, em específico para o Souza, claro... O estadual não pode acabar, não é isso? Pra gente aqui, porque o estadual é do que a gente vive no nosso futebol. Agora, o estadual
até o da Paraíba, esse ano, ele já foi imprensado pela Copa do Nordeste. Você teve jogos do Botafogo adiados porque o Botafogo ia jogar a Copa do Nordeste. E o Botafogo com todas as atenções voltadas para a Copa do Nordeste também. Então é uma realidade que está chegando, Roberto. A realidade está chegando aqui para a gente também. É preciso haver uma reformulação. É preciso dar calendário a essas equipes menores, Roberto. É preciso dar calendário. Você teve time de tradição como o Remo no Pará, em 2018, parando de jogar em julho, sem ter mais calendário. E aí você pega um time como o Flamengo, com alto investimento, um time disputando Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, com um calendário totalmente imprensado, porque tem que jogar um estadual do Rio que ninguém quer mais assistir. Você não pode mais tratar todo mundo de forma igual, porque não são iguais. Mas faz parte da democracia tratar de forma desigual os desiguais. Então, por que não fazer um estadual do Rio no início do ano, com Madureira, com Bom Sucesso, com Cabo Friense, e aí Flamengo, Botafogo, Fluminense, entrar na segunda fase, como é feito na Copa do Brasil. O Flamengo, que está na Libertadores, entrou na Copa do Brasil esse ano nas quartas de final. Mas aí a Globo nunca vai aceitar. Aí é o interesse da televisão. Mas aí que gosto tem, eu pelo menos, como rubro-negro que sou, nunca mais comemorar estadual, qual é a graça mais? Ora, não tem mais competitividade dentro do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Aí você veja que a discussão aí desse calendário do futebol nacional, Canarinho, ela passa, sobretudo, pela TV. Porque que está sentindo agora o reflexo desses amistosos ridículos, esvaziados da seleção. Nem público tem. Nem público no estádio, nem audiência. Quem vê o Brasil jogar no domingo de manhã contra a seleção? E está criando uma celeuma, um distanciamento do torcedor brasileiro com a seleção brasileira. Ué, para aí para pensar no negócio. A seleção jogou uma Copa América aqui, no Brasil. O que era que você poderia fazer depois de uma Copa do Mundo patética que o Brasil fez? O que era que você poderia fazer para aproximar o torcedor da seleção? Convocar jogadores daqui, garotão. As estrelas, os jogadores que os seus clubes, que os torcedores querem. Quem foi que a torcida gritou na Copa América? Por Cebolinha. Porque é um jogador que o torcedor daqui tem contato. Aí o cara não convoca. Aí o cara, todo mundo esperando que ele convocasse o Gabigol, ele traz o William, que foi mal na Copa. Aí depois, na sequência, o time vai jogar lá em Singapura, onde ninguém vai ver, onde o torcedor de Singapura quer ver as estrelas da Europa, aí ele vai e convoca os jogadores daqui. Quando ele deveria ter convocado Renato Augusto, que está lá bem pertinho. Aí, garotão, são as coisas que ninguém entende nessa seleção brasileira, que se distancia do torcedor brasileiro cada vez mais. E aí a gente está vendo o que está acontecendo. Agora você vai para a Europa, esse final de semana não tivemos Premier League, não tivemos nada. Por quê? Estava havendo ali os playoffs ali da Eurocopa, né? E para. Quando você tem data FIFA, para tudo e você tem um vazio na grade das televisões dos campeonatos de melhor nível. Outra coisa, Canarinho, a NBA, quem diz o horário dos jogos do basquete americano, quem diz o horário dos jogos da NFL, aquele futebol americano, que é bom, eu gosto. Quem diz o horário? São as ligas, não é a TV que especifica. Aí agora, aqui no Brasil, como as coisas, nós somos um país jovem ainda, tudo ainda é muito... Tem que haver um ajuste, Fred. E aí esse ajuste de calendário, ele tem que contemplar as equipes menores, as equipes do interior não podem morrer. Você não pode matar a tradição do futebol paraibano. Se a gente não tem time nem na Série C hoje, o Botafogo está na D, né? Não, na B, a gente tem na C. Então dá para Botafogo, 13 Campinense, disputar o Campeonato Paraibano, beleza. Agora, você querer obrigar São Paulo, Palmeiras, Flamengo, disputar campeonato estadual mais, não tem mais sentido não isso aí. Você tem que fazer uma reformulação do calendário nacional. E voltando aqui para a gente, já tá cabendo inclusive criar uma Série E. Porque tá ficando um monte de clube sem calendário. A própria Série A, você não concorda que ela tem clubes demais? Porque o nível, Canarinho... Tem uma distorção, não é? O nível do Campeonato Brasileiro... Mas aí o futebol brasileiro está tomando um choque de realidade esse ano. O que sempre foi cantado e o povo discordava e o povo dizia que não existia, está aí, está sendo mostrado por Jesus e São Paulo. É um choque de realidade. Jesus vir treinar É um choque de realidade, Wellington. E aí, Wellington, eu acho interessante que se você parar para pensar, faça uma analogia, uma comparação.
do futebol com outro esporte, como o MMA, por exemplo. Quando o MMA, que antes era luta livre, né, vale tudo que se chamava, e hoje é UFC, MMA. Quando surgiu, Elton, os brasileiros, eles dominavam o jiu-jitsu, e o mundo não. Quem conhecia o Brazilian Jiu-Jitsu era só o lutador brasileiro, aí eles deitavam e rolavam. Chegava, jogava a luta pro chão, ganhava e todo mundo era campeão mundial. E aí o mundo passou a descobrir que precisava aprender aquilo ali. Hoje você vê que não é mais assim, o Brasil não domina mais, porque o mundo inteiro hoje conhece o jiu-jitsu brasileiro. O Progresso jogou agora lutou esse sábado e levou um sacode. Porque tem academia de jiu-jitsu brasileiro espalhadas no mundo inteiro. Então hoje isso não é mais um diferencial. Então o futebol brasileiro, ele já fez diferença só com a técnica. E hoje a técnica, pura e simples, a habilidade do jogador não é mais suficiente, Everton. A gente tomou um sacode da França na Copa de 1998, de 3-0, e ficou todo mundo aqui. Aqui é assim, o cara toma um vareio, aí eles ficam procurando a desculpa mais esdrúxula possível. Não é porque vendeu o jogo. Subiu o meião. É porque o jogador... A desculpa mais comum, o time perde um jogo, leva uma sapatada, toma um banho. Aí não é porque os jogadores estão sem vontade, estão sem raça. Não, meu amigo. É porque a diferença tática dentro de campo está grande demais. Aí o time não consegue nem jogar. Aí tomou aquele vareio da França. Não é porque vendeu, é porque a Nike comprou, top 3 da França. Aí depois a gente vai para uma Copa de 2002, Filipão com aquele time lá, mas você tinha Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Aí decidiram a Copa. Mas decidir, se você lembrar um jogo contra a Bélgica, se tivesse VAR, talvez a gente não tivesse sido campeão. Que a Bélgica fez um gol ali, o jogo 0-0 com 32 de segundo tempo, não foi nada, o juiz deu uma falta e anulou o gol da Bélgica, e depois o Ronaldo decidiu com um biquinho, né? Beleza. A partir daí, meu amigo, nada. O Brasil não rendeu mais nada em Copa do Mundo, com treinadores defasados, com principalmente Dunga, quando pega europeus. Com Dunga, depois com o Filipão, tomou 7 da Alemanha em casa. Aí ali, era o momento do futebol brasileiro ter mudado. Mas aí começa todo mundo, não é porque não jogar com vontade, é porque venderam o jogo. Não, meu amigo, é diferença tática dentro de campo, é defasagem tática. E o futebol brasileiro se arrastando, 4-4-2, chuveirinho na área, 2 brucutu no meio de campo, só destruindo, fazendo falta, sem criar nada, e tomando vareio. O Santos de Muricy com o Neymar foi jogar com o Barcelona de Guardiola, foi 4, não foi mais que o Barcelona parou. Não, e outra coisa, essa história de você estar dizendo, precisamos desse jogador, eu não vou falar aqui, eu não gosto de falar palavrão, vou dizer o nome dele aqui, de Neymar, para isso. Meu amigo, isso é coisa ultrapassada, futebol é conjunto. Futebol é coletivo. Por que é que Messi não rende na Argentina? Porque não tem conjunto, não tem. Por que é que Messi não rende na Argentina? Aí tá clássico isso aí. Aí, Everton, você pega hoje, treinador hoje faz diferença. O Jorge Jesus e São Paulo estão mostrando isso. Jorge Jesus dominando o Campeonato Brasileiro, passando por cima. O grupo aqui dos amigos aí, doutor Danilo do Souza. Doutor Danilo namorador? A gente tem um grupo aí, o Flamengo fez aquele gol domingo, Flamengo e Atlético Paranaense, que o goleiro do Atlético Paranaense. Aí, doutor, se entregasse um gol desse ao Vasco, mas o Flamengo estava com 7 jogadores na área do Atlético Paranaense. O mérito da marcação pressão, com as linhas avançadas. Exatamente, pressão na área do adversário. O Flamengo estava com 7 jogadores dentro da área do Atlético Paranaense, num tipo de meta do Atlético Paranaense. Aí o cara não enxerga isso, não vê que ali tem um dedo do treinador. Aí você pode dizer, não, o goleiro falhou. Não, a falha foi provocada pelo Flamengo, que estava fazendo a pressão. O São Paulo, o time do Santos é um time, o elenco meia boca. Tá aí em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Muito bem treinado. Time encaixado dentro de campo. Não, sabe qual é o que eu acho mais ridículo? É algum cronista, mas a gente tem que respeitar, dizer assim, eu queria ver o Jesus treinando a Chapecoense. Mas o São Paulo está treinando o Santos. E ele esquece que domingo Jesus jogou com o Flamengo sem 7 titulares. Sem 7 titulares. Foi lá dentro e ganhou depois de 45 anos na Arena da Baixada. Quebrando um tabu de 45 anos. Não, é você continuar com a mesma desculpa do 7-1. Não, você bota aqui uma venda, aí diz, não, aqui não é nada não. Aqui foi o jogador que está sem vontade, é o time que está sem... Você pega todas as desculpas do mundo, menos a mais óbvia. Não tem, meu amigo, comprometimento tático. O futebol não dá mais para ser assim. Toma as camisas e joga. Não dá mais para ser assim, não. E essa insistência dessa cegueira, ela é preocupante. Porque, assim, o cara ganhou lá 3 títulos nacionais
em Portugal e 5 Copas, me parece. Aí você vem aí um formador de opinião no Brasil dizer que o cara não tem grife. Quem está atrás de grife? Não, que trouxeram um treinador de 65 anos. Já vem aí um preconceito, porque o cara é de fora. O segundo, porque o cara tem 65 anos, eu já tenho 41, canarinho. Daqui a pouco eu estou com 65. Quer dizer que eu vou ser inutilizado, joga fora? Então o cara tem novas ideias, pede intensidade o tempo todo e o cara fica torcendo contra. Como eu posso torcer contra uma coisa que está dando certo? Um cara que vem, chuta o balde no calendário, chuta o balde em relação à TV, a tudo. Aí, Wellington, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Tu lembra, trazer para o nosso futebol local, tu lembra de Globo e Souza pela Série D aí de alguns anos atrás? Eu tava lá. Que a gente tava na cabine fazendo o jogo, o Globo engoliu o Souza no primeiro tempo, parece que meteu 2, foi 3. O Souza não viu nem a cor da bola. Acho que dos últimos jogos que eu vi no Marizão foi o jogo em que o Souza foi mais dominado. O Globo bem encaixadinho em campo, bem treinado, com as linhas próximas reduzidas. Aquele jogo ali foi, acho que, taticamente, foi o maior banho que eu vi aqui dentro do Souza no Marizão. O Globo matou o jogo no primeiro tempo. Com 20, 30 minutos, estava 2-0 para o Globo, 3-0. O Souza não tinha visto a cor da bola. Um time bem treinado e o Souza começando um trabalho. E aí, Wellington, é como a gente vê, como é difícil também fazer futebol aqui. Porque você junta os atletas em dezembro, traz um treinador praticamente, né, difícil, não conhece ninguém, não tem conjunto. Aí como é que você vai dar conjunto um Souza que a um não tem time nem campo desse para treinar, porque toda vida vai para São Gonçalo, E Marizol. a gente está usando exemplo só, mas isso é a realidade do futebol praticado em todo o interior do Brasil, basicamente. São equipes sem calendário, são equipes sem potencial de investimento. Para você ver como é complicado e como vai ficar difícil, Wellington, se fazer futebol daqui para frente. Porque se o futebol brasileiro cair nessa realidade e acordar, aquele desnível financeiro que existia, ele vai ser transformado agora em desnível técnico. E aí vão ser 2 esportes praticados. O futebol quase amador, que se joga nas equipes menores do Brasil, do interior do Brasil, e o futebol realmente profissional, que começa a ser praticado pelos grandes times do Brasil. Aí você vai ver voltar na Copa do Brasil. Você viu que o Souza fez um jogo duro com o Flamengo e Romário, fez jogo duro com o Vasco. Talvez você não veja mais aquilo. Porque para fazer essa pressão que você está dizendo, marcação, alta pressão, é preciso preparo físico, é preciso profissionalismo, é preciso suplementação, é o trabalho de toda uma equipe multidisciplinar. E aí os times do interior não vão ter mais condição de fazer isso, nem vai ter condição de competir de igual para igual com esses times. Já não tinha, imagina agora. Para fechar com um abismo financeiro cada vez maior. Então, é uma nova realidade do futebol que está se vivendo, que vai passar a se viver, a partir de agora no Brasil, e que vai ter que se adequar tudo. Adequar calendário, adequar tudo, porque o Brasil está passando por uma era de profissionalismo nos clubes grandes. Isso vai começar a vir em cadeia. Você vê que a gente está dando o exemplo do Flamengo, que é o top, mas você tem o Bahia, extremamente profissional hoje no Brasil, fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Você tem o Grêmio, aí você vai ter times ainda bagunçados. Vão ser Cruzeiro uma bagunça, Atlético Mineiro uma bagunça, mas vão ser bagunçados até quando? Né? Vão ter que se arrumar.